Está começando mais um episódio do seu Bíblia Fácil, nessa nova temporada Crenças Populares. Nós estamos estudando a respeito de crenças que as pessoas têm aí, muitas vezes nem identificam de onde vieram, mas que muitas vezes estão em conflito com o texto bíblico. Na semana passada nós estudamos a respeito da Bíblia, o que as pessoas pensam da Bíblia, o que ela fala a respeito dela mesma. E nessa semana nós vamos falar a respeito da criação. Alguém já disse para você que a criação, conforme Gênesis apresenta, é um mito? Pois é, essa é uma crença popular, mas nós vamos ver o que a Bíblia diz a respeito disso. E você é meu convidado para ficar comigo, junto com os meus convidados que estão aqui no cenário. Sejam bem-vindos mais uma vez. Segunda semana que a gente está juntos, então vocês já estão mais soltos assim, podem fazer as perguntas, podem ficar à vontade. Essa é a nossa sala de aula de estudo da Bíblia. E você também fica à vontade aí. Você quer interagir com a gente? Nós temos redes sociais. Nosso Instagram é @BíbliaFácil. @BíbliaFácil. Nos segue lá no Instagram, sempre tem um conteúdo novo. Às vezes a gente faz uma live, enfim, você vai conseguir interagir conosco lá no nosso Instagram. Também tem o Facebook, né? Diretora, me lembra aí o Facebook, é facebook.com/bibliafácil.nt, tá bom? facebook.com/bibliafácil.nt. E nós temos um canal no YouTube, que é youtube.com/bibliafácil. E também temos o nosso espaço no ntplay.com. O NTplay é a plataforma de streaming da Novo Tempo. Todos os programas estão lá, inclusive o Bíblia Fácil. Você pode acessar ntplay.com ou baixar o aplicativo do NTplay para você ter tudo aí na palma da sua mão. Amigos, vamos estudar a Bíblia? Vamos pegar a Bíblia aí, vocês já estão com a Bíblia na mão, você também já está com a sua Bíblia. E nós vamos falar sobre a criação. E como a gente faz todos os dias, todas as semanas, nós vamos orar para a gente poder pedir a iluminação do Espírito Santo para entender a sua palavra. Oremos. Querido Pai, obrigado, Senhor, pelo privilégio que temos de ter a Tua palavra em nossas mãos. Nós aprendemos na semana passada que devemos nos submeter a ela. E a partir de agora, Senhor, nós vamos estudar o que a Tua palavra diz sobre a criação. Nós queremos crer conforme está escrito. Te pedimos ajuda para isso, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, a pergunta de hoje é: a criação é um mito? Amigos, eu não sei quantos tiveram a oportunidade de estudar, talvez numa escola que não é cristã ou numa universidade que não é cristã. O primeiro curso universitário que eu fiz foi na universidade estadual. E eu me deparei várias vezes com essa história, com críticas assim: a Bíblia é um mito, a Bíblia é uma história, uma alegoria. E quando isso vem daqueles que não são cristãos, dos ateus, agnósticos e tal, a gente encara isso com uma determinada normalidade, né? Porque é natural que alguém que não crê em Jesus, que não é um cristão, não crê no que a Bíblia diz. Mas hoje nós estamos vivendo uma época do cristianismo que tem cristãos crendo que a Bíblia, que o relato do Gênesis não é literal. Não sei se vocês já ouviram falar de uma corrente chamada de evolucionismo teísta. O que seria o evolucionismo teísta? É um grupo de cristãos, eles se chamam de cristãos, que crê que Deus teria conduzido o processo evolutivo. Então, o que tem em Gênesis para esse grupo seria apenas uma alegoria, uma história para a gente tirar lições de moral, mas não seria literal. Esse grupo dos evolucionistas teístas, eles dizem assim: não, a evolução é uma realidade, foram milhares e milhões de anos e Deus foi conduzindo esse processo. Agora, pensa como isso é complicado, porque o processo evolutivo é um processo extremamente violento. Um processo em que os mais fortes têm direitos sobre os mais fracos. É o que diz a teoria da seleção natural do Darwin, né? E agora imagine Deus se utilizando desse processo violento para poder criar as coisas. É uma coisa que a gente não consegue concatenar com a Bíblia, né? Harmonizar com a Bíblia. Mas tem cristão por aí crendo nisso. Tem cristão que afirma veementemente que Gênesis, do capítulo 1 até o capítulo 11,
é uma grande metáfora, né? Uma grande alegoria. Então, sim, pasmem, existem cristãos que não creem na criação. Só que há um grande prejuízo quando a gente faz isso. Então, hoje a gente vai tentar responder a essa crença popular. A criação é um mito. Muito bem. Primeira parte, a gente vai iniciar aqui discutindo um pouquinho sobre essa questão do evolucionismo e esse contexto que é colocado como ciência pura, não é? É verdade que o evolucionismo é ciência e o criacionismo é religião? Já ouviu por aí na igreja alguém falando assim? Isso é muito comum na universidade, né? Não, evolucionismo é ciência, criacionismo é religião. E as pessoas falam isso na intenção de diminuir o poder do argumento, como se a religião estivesse abaixo, do ponto de vista de argumento, da ciência, né? Então, para a gente pensar nisso aqui, primeiro a gente tem que pensar o que é ciência, ok? O que é ciência? Para dizer que evolucionismo é ciência e criacionismo é religião, o que é ciência? Bem, tem várias definições, né? Mas vamos para o significado da palavra. Ciência vem do latim scientia, cujo significado é conhecimento ou saber. Então, ciência é o método de você adquirir um saber, um conhecimento, né? E existem 3 grandes ramos, existem outros, né? Mas eu coloquei aqui 3 grandes ramos da ciência. As ciências exatas, essas eu passei longe delas, né? Não sei como é que você era em matemática na escola, você de casa, mas eu passei pelas ciências exatas, né? As ciências exatas, as ciências naturais, né, que estão envolvidas em biologia, anatomia, essas coisas todas, e as ciências sociais, história, filosofia, geografia, essas coisas todas, tá bom? Então, onde está localizada a evolução nessas 3 ciências? Ó, o evolucionismo estaria localizado dentro das ciências naturais. Mas vejam, cada um desses ramos da ciência tem um método científico para ele. O método científico das ciências sociais não é o mesmo método científico das ciências naturais. Como é que o pessoal da química faz os seus experimentos? Eles levam para dentro de um laboratório, vão lá e fazem os testes, né? Vamos testar, deu certo, vamos fazer de novo, deu certo, vamos fazer de novo, deu errado, e eles vão testando. O pessoal das ciências sociais consegue fazer isso? Dá para pegar um fato social e colocar no laboratório e repetir esse fato? Não dá. Então, o método de estudo das ciências sociais é diferente de um método de estudo das ciências naturais, diferente da matemática, ok? Muito bem. Então, em geral, as ciências naturais se propõem a estudar sob a ótica do evolucionismo. E as ciências naturais usam o método empírico. O que é o método empírico? É o método do teste, ok? As ciências naturais testam, né? O Moisés estudou lá enfermagem, então ele sabe muito bem que na enfermagem, muitas vezes você vai para o laboratório fazer testes e tal, vocês usam muito química, essas coisas aí. Então, as ciências naturais, elas vão testando. Como se comprova alguma coisa em ciência natural? Testando. Então, vamos lá. Esse elemento químico, misturado com esse elemento químico, ele gera um terceiro elemento químico. Como é que a gente comprova isso? Vai para o laboratório e testa, ok? Isso é importante. O método empírico se dá a partir de experimentos que comprovam ou refutam uma teoria. Bem, se o evolucionismo está dentro das ciências naturais, ele deveria ser provado através de testes. Então, para validar o evolucionismo, ele teria que ser comprovado através de testes. Ou seja, esse processo evolutivo de uma espécie virando outra espécie, porque isso que é a evolução. O que é a evolução, em poucas palavras? É uma espécie que evoluiu e virou outra espécie. Esse processo teria que ser provado de algum jeito, para que a evolução fosse uma verdade absoluta. Mas deixa eu dar um dado para vocês. O evolucionismo nunca foi comprovado cientificamente. Deixa eu falar uma coisa para você de casa. Se um dia alguém chegar para você e disser assim, evolucionismo está comprovado pela ciência, você pode olhar para essa pessoa e dizer assim, nunca foi comprovado cientificamente a evolução.
Por que eu digo isso? Porque, como eu descrevi para vocês, a evolução é uma espécie virando outra espécie. Sabe quantas vezes os cientistas observaram, nesses 200, 300 anos de ciência moderna que a gente tem, uma espécie virando outra? Quantas vezes? Nenhuma. O que se observou? Se observou pequenas adaptações dentro da mesma espécie. Então, um passarinho da mesma espécie, um tem um bico maior, outro tem um bico menor, um tem uma cor, outro tem outra cor. Pequenas variações dentro da mesma espécie. Mas nunca se observou uma espécie virando outra. Nunca. Então, o primeiro mito, a primeira crença popular que a gente precisa deixar de lado é que a evolução está comprovada pela ciência. Nunca foi. Pode falar, Moisés. Gostaria de fazer um acréscimo a Sim, respeito claro. de empirismo e método científico, como o senhor falou, que eu sou enfermeiro, e nós consideramos Eva a primeira enfermeira, porque Legal. ela deu à luz a Caim e Abel, e teve o parto, e teve os cuidados, compreende? Pois é, eu fico imaginando, não tinha nenhum hospital ali, né? Ela foi a enfermeira, a médica, a parteira, foi tudo ali. Deve ter sido muito interessante, né? A gente vai, quando a gente chegar no céu, na nova terra, a gente vai poder perguntar tudo isso para Jesus e ele vai comprovar para a gente, né? Que legal. Mas então, o evolucionismo nunca foi comprovado, ok? Você de casa, ficou claro isso? Não tem provas do evolucionismo. Não tem provas. Muito bem. Dito isso, a gente pode chegar aqui, ó. Criacionismo e evolucionismo estão dentro das ciências naturais. Os dois, amigos, são modelos de explicação. Ó, criacionismo e evolucionismo são modelos de explicação das origens. O criacionismo foi provado cientificamente, sim ou não? Não. O evolucionismo foi comprovado cientificamente, sim ou não? Não. Então, nós não podemos colocar um acima do outro. Por quê? Porque os dois são modelos de explicação e os dois ainda carecem de comprovação científica. Ok? Esse ponto aqui é importante você compreender, só para a gente derrubar esse mito popular de que evolucionismo é ciência e criacionismo é religião. Os dois estão equiparados do ponto de vista científico, porque os dois têm evidências, tem cientistas que estudam os dois, e os dois também estão equiparados do ponto de vista da fé. Você quer ver? Bem, se nunca foi comprovado que uma espécie virou outra, a partir do que cientistas afirmam isso e constroem a sua narrativa em cima disso? Eles precisam de um elemento que nós também temos, criacionistas. Precisam de fé. Precisam de fé. Fé para quê, pastor? Fé para crer que uma espécie virou outra, porque nunca foi observado. Fé para crer que os gases, como eles descrevem, né, os gases da atmosfera inicial viraram um ser vivo. E esse ser vivo se dividiu e virou a diversidade que nós temos hoje. Quando foi isso observado? Nunca. Então, o evolucionista precisa de tanta fé quanto o criacionista. Tudo é questão de fé, no final das contas. Ok? Vamos dar uma pausa aqui, para a gente dar uma espairecida na cabeça, mas também para eu te oferecer esta revista aqui. Inclusive, aqui nessa revista, A Procura da Verdade, nós temos um capítulo que trata dessa questão da criação. E aí, aqui você vai ter muitos textos bíblicos, alguns que nós vamos usar hoje, outros que nós não vamos conseguir usar hoje, e você vai conseguir, olha, aqui está a capa da revista, você vai conseguir entender melhor o que a Bíblia diz sobre a criação. O que a Bíblia fala sobre a importância do criacionismo. E essa revista pode ir para a sua casa sem custo algum. Você só precisa pedir. Ela já está paga. Os Anjos da Esperança já pagaram a produção e o envio para a sua casa. Você precisa pedir. Você pode ligar para a gente no 0 Operadora 12 21 27 31 21. Liga, tem uma equipe esperando para você ser atendido. Ok? Você pode também entrar no site novotempo.com/escola bíblica. novotempo.com/escola bíblica. Lá você vai encontrar a imagem da revista, clica nela, vai abrir o formulário, você preenche e aí clica no botãozinho enviar e é só esperar que chegue na sua casa em alguns dias.
ou você pode mandar uma mensagem para esse WhatsApp que está aparecendo aqui agora. Quando você mandar a mensagem, você vai ser instruído a como proceder para que chegue na sua casa sem custo algum. Pode pedir, vai para a sua casa sem custo, tá bom? Muito bem, vamos voltar aqui. Eu quero ainda falar um pouquinho dessa questão da ciência. Aqui o Bíblia Fácil é um programa de estudo da Bíblia, mas a gente usa a ciência como recurso para a gente entender melhor a Bíblia. Então, daqui a pouco nós vamos entrar nos textos bíblicos a partir sobre a criação. Mas eu ainda quero falar uma coisa. Esse escritor aqui, o Karl Popper, ele é um especialista em filosofia da ciência. E ele escreveu uma coisa interessante, 5 princípios da pesquisa científica. Ele falou que a ciência não produz verdade absoluta, a ciência não é dogmática, a ciência é interpretação, a ciência como interpretação requer a priori científicos, coisas que não têm provas. A ciência não é capaz de produzir provas absolutamente certas, mas apenas resultados tentativos. Por que eu trouxe essas premissas aqui do Popper? Porque é da natureza da ciência não produzir verdades absolutas. O cientista, o filósofo afirmou isso. Contudo, os evolucionistas se arrogam de tê-la encontrado. Olha que contradição entre os evolucionistas e a filosofia da ciência. Embora a ciência diga assim, nós não produzimos verdade absoluta, o cientista diz, não, é absolutamente verdade que foi evolução. É tanto que se você chegar para alguns deles e disser assim, vamos considerar a criação? Não, sai daqui. Eu lembro de uma disciplina que eu fiz quando eu estudei História, lá nos idos de quando eu tinha 10 quilos a menos, né? E eu lembro de uma disciplina que era História Antiga. E o professor já começou dizendo assim, olha, cristãos são todos uns cabeças ocas, e a gente não vai discutir aqui religião, a gente vai aqui a partir da visão evolutiva. E ele já descartou. Enquanto a ciência deveria, como princípio, considerar todas as possibilidades, inclusive a possibilidade da criação. Muito bem. Então aqui, todos os cristãos são, por definição, criacionistas. E agora a gente vai para o primeiro texto bíblico. Hebreus capítulo 11, versículo 3. Hebreus capítulo 11, versículo 3. Hebreus 11 é aquela galeria dos heróis da fé. Hebreus capítulo 11, no versículo 3. Olha o que Paulo, escrevendo aos Hebreus, ele fala sobre essa questão do criacionismo. Hebreus capítulo 11, versículo 3. Você encontrou aí, Hebreus? Você pode ler para a gente, por favor? Hebreus 11, 3. Pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Muito bem, olha, Paulo, ele está aqui descrevendo a verdadeira fé. Hebreus capítulo 11 é a galeria dos heróis da fé, gente que teve a fé verdadeira. E quando ele está descrevendo essa fé verdadeira, ele diz assim, pela fé nós entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus. Esse texto bíblico, ele já derruba aquele argumento dos evolucionistas teístas. Lembra que eu falei para vocês? Que Deus teria conduzido a evolução, que não foi como Gênesis está falando. Bem, aqui Paulo está dizendo que pela fé, essa fé verdadeira cristã, nós entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus. Pela palavra, do jeito que está escrito lá. Deus disse, haja luz, houve luz, que forme os animais, que surjam os animais, que surja a relva, fauna e flora. O cristianismo pressupõe isso. Amigos, por isso que eu afirmo que não dá para você ser cristão e evolucionista ao mesmo tempo. Porque são coisas contraditórias. O evolucionismo diz que o acaso conduziu tudo. O criacionismo diz que Deus criou tudo. Tá? Muito bem, vamos aqui. Não existe cristianismo sem criacionismo. Isso é uma frase minha. E eu sustento isso a partir da Bíblia. Tá bom? Não existe cristianismo sem criacionismo. E agora eu quero ir com vocês para o relato da criação. Vai lá para Gênesis capítulo 1. Nós vamos ler o relato da criação aqui. Vamos ler um capítulo inteiro da Bíblia agora. Então você em casa, prepara aí, se ajeita no sofá, pega a tua Bíblia
e vamos ler o relato da criação. Diretora, quanto tempo nós temos ainda nesse bloco? 7 minutos. Então vamos lá, a gente vai lendo, se não der para ler tudo agora, a gente volta ao bloco lendo o restante do texto. Todos conseguiram abrir em Gênesis capítulo 1, tá bom? Vamos lá. Guilherme, você pode ler os 3 primeiros versículos, por favor? No princípio, criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Muito bem, então aqui está a descrição do início de tudo. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia. Aí, aqui no versículo 3, começa a descrição da semana da criação, porque tudo aconteceu em uma semana. Disse Deus, versículo 3, haja luz e houve luz. Deus viu que a luz era boa e separou a luz das trevas. Deus chamou a luz dia e as trevas noite. Passaram-se a tarde e a manhã, esse foi o primeiro dia. Aqui tem uma expressão interessante para você já aprender, quando um dia você for estudar profecias, você vai encontrar essa expressão, que é tarde e manhã. O que quer dizer tarde e manhã? É a descrição da Bíblia para um dia. Na Bíblia, o dia começa pela tarde. A tarde é a parte escura. E a manhã é a parte clara. Essa é a classificação bíblica. Então, quando começa o dia para a Bíblia? Começa com a parte escura. O pôr do sol faz começar um dia e quando o dia amanhece, começa a tarde, né, a parte escura, quando amanhece o dia, a parte clara do dia. Essa classificação de meia-noite é uma classificação já do Império Romano, né, que dividiu o dia de meia-noite a meia-noite, mas biblicamente começa na parte escura e depois a parte clara. Mas vamos continuar aqui. Já vimos o primeiro dia, versículo 6. Depois disse Deus, haja entre as águas um firmamento que separe as águas das águas. Então Deus fez o firmamento e separou as águas que ficaram abaixo do firmamento das que ficaram por cima. E assim foi. Ao firmamento Deus chamou o céu, passaram-se tarde e manhã, e esse foi o segundo dia. Vamos aqui mais rápido, tá bom? E disse Deus, ajuntem-se num só lugar as águas que estão debaixo do céu, e apareça a parte seca. E assim foi. A parte seca Deus chamou terra, e chamou mares ao conjunto das águas. E Deus viu que era bom, que ficou bom. Então disse Deus, cubra-se a terra de vegetação, plantas que deem sementes e árvores cujos frutos produzam sementes, de acordo com as suas espécies. E assim foi. A terra fez brotar a vegetação, plantas que dão sementes, de acordo com as suas espécies, e árvores cujos frutos produzem sementes, de acordo com as suas espécies. E Deus viu que ficou bom. Passaram-se tarde e manhã, e esse foi o terceiro dia. Você de casa aí está me acompanhando? Nós estamos lendo o relato da semana da criação. Como Deus criou tudo. E até agora, Deus já separou as águas, Deus criou o firmamento, Deus criou as plantas, né, a vegetação, e isso tudo até o terceiro dia. Agora vamos lá para o quarto dia, está no versículo 14. Disse Deus, haja luminares no firmamento dos céus para separar o dia e a noite. Sirvam eles de sinais para marcar as estações, dias e anos, e sirvam de luminares no firmamento do céu para iluminar a terra. E assim foi. Deus fez os 2 grandes luminares, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite. Fez também as estrelas. Deus os colocou no firmamento do céu para iluminar a terra, governar o dia e a noite e separar a luz das trevas. E Deus viu que ficou bom. Passaram-se a tarde e a manhã, esse foi o quarto dia. Veja que Deus está fazendo assim, ó, como um bom planejador, Deus tem um objetivo. Né? O objetivo de Deus era criar seres humanos, mas os seres humanos precisariam de um ambiente. Então Deus está preparando o ambiente. É tipo um pai, uma mãe que está preparando o quarto do filho para que o filho chegue de viagem. Assim. Deus está fazendo isso aqui, Ele vai criar homem e mulher, mas Ele está preparando o ambiente. Parei no quarto dia, não foi? Então vamos, versículo 20. Disse também Deus, encham-se as águas de seres vivos e voem as aves sobre a terra, sobre o firmamento do céu. Assim Deus criou os grandes animais aquáticos e os demais seres vivos que povoam as águas, de acordo com as suas espécies,
e todas as aves de acordo com as suas espécies. E Deus viu que ficou bom. Então Deus os abençoou, dizendo: sejam férteis e multipliquem-se, encham as águas dos mares e multipliquem-se as aves dos céus. Passaram-se a tarde e a manhã, esse foi o 5º dia. Aqui tem uma expressão que a gente precisa prestar atenção, que é a questão das espécies, né? Deus fez cada um segundo a sua espécie. E aqui tem um contraste com o evolucionismo. O evolucionismo diz que uma espécie deu origem a outra espécie, não é? Mas aqui a Bíblia está dizendo que Deus criou as espécies. Então, Deus criou as espécies e aí aconteceram pequenas adaptações que a gente vê hoje, né, dentro das mesmas espécies, mas não uma espécie virando outra. Beleza? A gente parou no 5º dia, né? Então vamos lá. Versículo 24. E disse Deus: produz a terra seres vivos de acordo com as suas espécies, rebanhos domésticos, animais selvagens e os demais seres vivos da terra, cada um de acordo com a sua espécie. E assim foi. Deus fez os animais selvagens de acordo com as suas espécies e rebanhos domésticos de acordo com as suas espécies, e os demais seres vivos da terra de acordo com as suas espécies. E Deus viu que ficou bom. Aí vem agora a coroa da criação. Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os grandes animais de toda a terra, e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todos os animais que se movem pela terra. Disse Deus: eis que dou a vocês todas as plantas que nascem em toda a terra e produzem sementes, e todas as árvores que dão frutos com sementes. Elas servirão de alimento para vocês. Eu dou todos os vegetais como o alimento a tudo que tem em si fôlego de vida, a todos os grandes animais da terra e todas as aves dos céus e todas as criaturas que se movem rente ao chão. E assim foi. Veja, a comida original de Deus para a gente era o quê? Os frutos, as sementes. Deus nos criou para que nós fôssemos vegetarianos. A comida original de Deus para nós era essa. Depois ele permite o alimento carne naquele contexto do dilúvio. Mas o alimento original era esse. Então, versículo 31, e Deus viu tudo o que havia feito e tudo havia ficado muito bom. Passaram-se a tarde e a manhã, o 6º dia. Deus parou aí a criação? Não, tem mais um dia aqui, né? Assim foram concluídos os céus e a terra e tudo o que neles há. No 7º dia, Deus já havia concluído a obra que realizara, e nesse dia descansou. Abençoou Deus o 7º dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que realizara na criação. E aqui acaba a semana da criação. Nós vamos para um rápido intervalo agora, tá bom? A gente lê um trecho grande da Bíblia, então você vai dar uma descansadinha, mas é rápido, a gente volta já já. Voltamos com o seu Bíblia Fácil e eu quero te oferecer aqui a revista A Procura da Verdade. Aqui tem capítulos para você estudar a respeito da Bíblia. Você vai conhecer melhor sobre a Palavra de Deus, sobre a criação, que é o tema que nós estamos falando hoje, sobre a queda, a salvação, o santuário. Tem vários assuntos aqui nessa revista e ela pode ser sua sem custo algum. Os Anjos da Esperança já pagaram a produção e o envio para a sua casa. Você quer essa revista? Vai ser enviada para a sua casa de graça. É só você ligar para a gente no 0 Operadora 12 21 27 31 21. 0 Operadora 12 21 27 31 21. Ou entra no site novotempo.com/escola bíblica. Nesse site você consegue também pedir essa revista. É só clicar na imagem que tem lá e preencher o cadastro. Ou mandar uma mensagem para esse WhatsApp que está aparecendo aqui e nós vamos instruir você através do WhatsApp para você também pedir a sua revista e receber aí no conforto da sua casa. É o nosso interesse que você conheça mais a Palavra de Deus. Vamos continuar aqui, né? O Edmilson tem uma pergunta para fazer. Edmilson, por favor, ele ia me fazer a pergunta nos bastidores, mas eu disse, não, faz no ar, porque eu acho que é interesse das pessoas também. Pastor, aqui no capítulo 1, versículo 27 de Gênesis, diz, né, que criou Deus, pois o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou.
Só que a gente vai ver que a criação da mulher só está lá no capítulo 2, versículo 18, quando Deus percebe que não era bom que o homem vivesse só. E aqui já fala que criou o homem e a mulher. Sim. São dois relatos da criação, né? O relato do capítulo 1 é um relato geral, assim. Deus criou, ele vai dando aquela visão geral. Aí depois, Moisés volta revisando detalhes que são importantes. Então, é o mesmo dia. A mulher foi criada no 6º dia da criação, junto com o homem, Adão, mas um pouco depois. É como se a gente estivesse lendo aqui, para Moisés escrever, a gente está lendo, Moisés, mas como assim foi criado homem e mulher? Aí ele disse, eu vou te contar. Aí ele vai no capítulo 2 e diz, olha, foi assim, Adão foi criado, e então ele começou a sentir falta de uma companheira que lhe fosse semelhante, e aí Deus diz, então vou fazer você cair no sono pesado, e ele cria Eva da costela de Adão. Foi tudo no mesmo dia. Em momentos diferentes. Mas o capítulo 2 ele é uma ampliação do capítulo 1. É como se Moisés estivesse dando detalhes daquilo que ele descreveu de maneira geral no capítulo 1, entende? Mas é tudo no mesmo dia. Bem, amigos, agora eu quero ir para uma parte que eu considero muito importante do nosso tema de hoje. Queria que você de casa prestasse muita atenção. Eu já falei de ciência no começo, falamos um pouco de ciência, mas agora eu queria falar para vocês 10 verdades bíblicas que seriam perdidas se Gênesis não for literal. Ok? E você vai entender por que eu afirmo que não dá para ser cristão se você não crê em Gênesis como sendo literal. Porque se Gênesis não for literal, o cristianismo todo é uma mentira. Você quer ver? Vamos lá. Primeira verdade que a gente perde, a própria verdade da criação. Em Gênesis capítulo 1, versículo 1 diz, no princípio criou Deus os céus e a terra. Por que isso aqui é importante de ser falado? Parece uma redundância, né? Mas por que é importante de ser falado? Para a gente lembrar que a Bíblia afirma que foi criado pela palavra de Deus. Você não pode dizer que crê na Bíblia completa se você não crê no princípio básico da criação. Tem uma autora que eu gosto muito, a Nancy Pierce, ela diz assim, o cristianismo não começa com aceite Jesus como seu Salvador. O cristianismo começa com, no princípio criou Deus os céus e a terra. Porque aqui está a base do cristianismo. E essa verdade seria perdida se Gênesis não for literal. Segunda verdade bíblica, o sábado. Bem, como é que você vai defender um dia de descanso se não houve uma semana na qual aconteceu o primeiro sábado? Porque o sábado está lá em Gênesis capítulo 2, 1 a 3, nós acabamos de ler, né? E a gente vai ter um programa só para estudar mais detidamente sobre o sábado aqui. Lá está escrito que Deus descansou, abençoou e santificou o dia de sábado. Essas 3 coisas, são 3 ações de Deus que são feitas só sobre o sábado. Bem, não existe como a gente defender a doutrina do sábado se não teve semana da criação. Ora, se Deus tivesse feito, como os evolucionistas teístas dizem, ao longo de milhões de anos, então, quando surgiu esse negócio do sábado? Tem. Então, a verdade do sábado seria perdida também. Você quer ver uma terceira? A família heterossexual e monogâmica. Onde está o fundamento do cristianismo para defender isso? Está em Gênesis capítulo 2, versículo 18. Você quer ler comigo? Gênesis capítulo 2, versículo 18. Diz assim, ó. Então o Senhor Deus declarou, não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Depois que formou da terra todos os animais do campo e das aves dos céus, o Senhor Deus os trouxe ao homem para ver como este lhe chamaria. Aí aqui, ó, no versículo 21. Então o Senhor Deus fez o homem cair em sono profundo, e enquanto este dormia, tirou-lhe uma das costelas, fechando o lugar com carne, e aí continua o relato da criação da mulher. Então, quando Deus estabeleceu o relacionamento humano de casamento, ele estabeleceu como? Um homem para uma mulher se relacionando sexualmente dentro do ambiente do casamento. Mas nós não temos base e fundamento para defender essa família heterossexual e monogâmica, conforme a Bíblia apresenta, se Gênesis não for literal. Porque se foi a evolução, então qualquer coisa serve.
É por isso que pessoas que defendem famílias num modelo diferente daquilo que Deus apresenta, geralmente são evolucionistas, porque não tem princípio por trás. Ok? Então a gente perderia isso aqui. Outra coisa que a gente perderia, o sexo após o casamento. Diz que Adão e Eva, eles foram dados um para o outro e eles então se tornaram, deixou o homem pai e mãe, se uniu à sua mulher e ambos se tornaram uma só carne. Essa expressão uma só carne é a expressão para o ato sexual, que foi feito após a união dos dois, que foi feita pelo próprio Deus. Ok? Então, nós não temos fundamento, não teríamos fundamento para defender essa doutrina se Gênesis não foi literal. Porque se não teve a primeira união feita por Deus, por que teria outras? Por que o casamento seria importante se não tem esse primeiro modelo de casamento lá do Éden? Ok? Vamos lá, quinto prejuízo. Vocês estão percebendo como os fundamentos do cristianismo estão no Gênesis? Quinto prejuízo que nós teríamos da doutrina cristã, o estado do homem na morte. Abre aí Gênesis 2. Gênesis capítulo 2, versículos 7 e 8. Diz assim: Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou uma alma vivente. Essa expressão está na sua Bíblia aí, alma vivente? Na minha diz ser vivente aqui. Então veja, qual é a composição do homem? Pó da terra, mais fôlego de vida, isso é igual a alma vivente. Então, segundo Gênesis, o homem não tem uma alma, o homem é uma alma. E a Bíblia vai confirmar isso ao longo de toda a sua história. Quando alguém morre, o que acontece? O processo inverso. O fôlego, a respiração, se separa do pó e acabou. Não tem uma alma que sai de dentro da pessoa. É o que a Bíblia diz, a gente vai estudar isso com mais calma depois, tá bom? Mas olha, a gente perderia a doutrina do estado do homem na morte. Porque se não tem esse início, como Jesus descreveu, como a Bíblia descreve, então, por que hoje a gente defenderia qualquer tipo de doutrina a respeito da morte? Perderíamos isso também. Sexta, a doutrina da trindade e do monoteísmo. Gênesis 1:1 diz, no princípio criou Deus os céus e a terra. A palavra Deus é Elohim, que é um plural, indicando que Deus é mais de um. E depois ali em 1:26 ele diz, façamos o homem à nossa imagem. Nesse momento Deus não estava conversando com a terra, Deus não estava conversando com os anjos, Deus estava conversando na trindade, façamos o homem à nossa imagem. Então a gente perderia o fundamento do monoteísmo e da trindade se Gênesis não for literal. Sétimo, a entrada do pecado. Em Gênesis capítulo 3, 6 e 7, conta a história de como Eva comeu do fruto proibido. Amigos, agora percebam a grande gravidade de não sermos criacionistas. Porque se não teve o pecado original, como Gênesis descreve, então nós não precisamos de plano da redenção. E se a gente não precisa de plano da redenção, nós não precisamos da morte do Cordeiro. Você percebe que Satanás está tentando atingir Jesus? Porque se Gênesis não é literal, não tem pecado original, não precisa de plano de redenção. Se não tem plano de redenção, Jesus morreu em vão. Esse é o objetivo de Satanás. Por isso que a gente precisa crer que Gênesis é literal. Porque se não for, não tem cristianismo. Não tem morte de Jesus. Tudo bem. E a décima, a própria volta de Jesus. Porque a volta de Jesus é feita para recriar. Mas se não teve criação, por que vai ter recriação? Pode falar, Elizabeth. É impressionante como o inimigo está sempre minando as verdades bíblicas, não é, pastor? E com isso, ele traz o quê? Realmente... ele destrói o cristianismo. Destrói o cristianismo. É impressionante. Então, quando a gente não crê na criação, a gente não tem fundamento para ser cristão. Por isso que eu afirmo, não dá para ser criacionista e cristão e evolucionista ao mesmo tempo. Ok? E aí eu afirmo, quem não crê em Gênesis literal, não crê na Bíblia. Diz, pastor, isso aqui é muito forte. Você tem como provar isso? Vamos lá, ó. Marcos 10, 6 a 9. O que diz lá?
Jesus está falando sobre casamento, essas coisas assim, divórcio. Aí diz assim, ó, mas no princípio da criação, Deus os fez homem e mulher. Por esta razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher. Percebe que Jesus está citando Gênesis? Está citando Gênesis, né? Porque Gênesis 2 fala a mesma coisa. E os dois se tornarão uma só carne. Assim, eles já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém o separe. Olha essa situação. Jesus foi perguntado a respeito do divórcio. E ele vai responder a respeito do divórcio. Quando Jesus foi buscar um fundamento para um casamento que deve ser para sempre, onde ele foi buscar? Em Gênesis. Isso quer dizer que Jesus tratava Gênesis como literal. E amigos, aqui, olha, aqui tem talvez o ponto mais importante. Porque se nós dissermos que Adão e Eva não existiram, se nós dissermos que como a Bíblia, como descreve no Gênesis, é uma alegoria, nós vamos estar dizendo que quem estava mentindo? Jesus. Porque Jesus está afirmando aqui que Adão e Eva foram seres históricos. E aí me respondo, se Jesus é um mentiroso, o que sobra do cristianismo? Nada. Nada. Então, Jesus tratava Gênesis como sendo literal, mas não só ele. Jesus confirmou o dilúvio também, em Mateus 24, 37 e 39. Quando ele está falando da volta, do retorno dele, da segunda vinda, ele diz assim, como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo e bebendo, casando-se e dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. Você percebe Jesus tratando o dilúvio como um fato, um evento histórico. Aí você não consegue entender como é que um cristão diz assim, não, a história do dilúvio é só uma alegoria. Porque Jesus está dizendo aqui que pessoas entraram na arca e foram salvas, pessoas ficaram fora da arca e foram perdidas. E isso, de alguma forma, se repetirá no final dos tempos. Alguns serão salvos, outros perdidos. Agora me diga uma coisa. Se Gênesis não é literal, se o dilúvio não for literal, por que a volta de Jesus seria literal? Bem, se Jesus estivesse usando uma metáfora, uma alegoria lá, por que a volta de Jesus não seria uma alegoria também? Percebe o prejuízo? Então, Jesus tratou o dilúvio como sendo literal. Ora, se Jesus tratou e nós somos cristãos, nós acreditamos também. Ok? Agora, Paulo. Como é que Paulo tratava o Gênesis? 1 Timóteo 2, 13 e 14 diz assim, ó, porque primeiro foi formado Adão e depois Eva, e Adão não foi enganado, mas sim a mulher, que tendo sido enganada, tornou-se transgressora. Quando Paulo está falando sobre casamento, sobre pecado, ele trata Adão e Eva como seres históricos. Então olha lá. Se Gênesis não é literal, Jesus é um mentiroso, e agora Paulo é um mentiroso. Amigos, isso é simplesmente implodir o cristianismo. Não tem cristianismo sem Jesus e sem Paulo. Muito bem, mas tem mais. João confirmou a literalidade de Gênesis. Em Apocalipse 22, 2, ele diz assim, no meio da rua principal da cidade, de cada lado do rio estava a árvore da vida, que dá 12 colheitas, dando fruto todos os meses. As folhas da árvore servem para a cura das nações. Aqui é uma visão de João sobre a nova terra, né, sobre a cidade santa, a Nova Jerusalém, que vai acontecer quando Jesus voltar, os salvos vão para a Nova Jerusalém. Bem, ele está dizendo que nessa Nova Jerusalém do futuro tem uma árvore da vida. Onde é que a gente encontra a árvore da vida primeiro? Lá no Éden. Aí eu pergunto de novo, se a árvore da vida do Éden não é literal, por que a gente vai acreditar que a árvore da vida da Nova Jerusalém é literal? Se uma é alegoria, a outra tem que ser alegoria também. Se uma não é real, a outra também não vai ser real. Então, amigos, o prejuízo é gigantesco. O prejuízo de não crer na criação
é tão grande que eu reafirmo, não existe cristianismo sem criacionismo. Ah, pastor, mas eu não consigo entender tudo. Eu também não. Mas a gente crê na palavra de Deus. Não foi isso que a gente combinou no outro programa? A gente crê na palavra de Deus. A gente viu que a Bíblia é confiável. E se a Bíblia é confiável, a Bíblia falou, a gente crê. Jesus falou, a gente crê. Fora isso, queridos, tem cientistas estudando isso. Não sei se você já ouviu falar da Sociedade Criacionista Brasileira. São cientistas que estudam as evidências da criação. E tem muitas evidências. E tem mais uma coisa, Deus é sobrenaturalmente poderoso. Quando a gente diz assim, Deus, não sei, é muito fantástico para Deus criar tudo a partir da sua palavra. Amigos, Deus não precisava de 6 dias para criar o mundo. Ele poderia criar tudo em 6 milésimos de segundo. Ele é o Deus que criou a vida. Ele é o Deus que ressuscita mortos. Ele é o Deus que faz as coisas surgirem do nada. A palavra, lá em Gênesis 1:1, no princípio criou Deus os céus e a terra, a palavra hebraica é bará. E bará é o verbo criar a partir do nada. Porque é assim o nosso Deus. Deus não precisava de 6 dias, de 7 dias. Por que Ele criou tudo em 6 dias e no 7º descansou? Porque Ele queria alguma coisa com esse tempo. Mas nosso Deus é sobrenaturalmente poderoso. E isso nos diz uma coisa importante. Se Deus foi capaz de criar tudo como a Bíblia está descrevendo, Ele é poderoso para fazer coisas grandes na nossa vida. A gente não estuda a criação apenas para a gente ficar impressionado com o poder criativo de Deus. Não é só para isso. É para a gente nunca esquecer que o mesmo Deus que teve poder de criar tudo do nada, Ele tem poder de salvar você. Ele tem poder de transformar a sua vida. Ele tem poder de fazer milagres na sua vida, de fazer coisas inimagináveis. Porque Ele tem o mesmo poder. Ele não mudou. Ele ainda é o mesmo. Então, quando a gente estuda o tema da criação, a gente está só dizendo assim, eu creio nesse Deus poderoso, que me criou, me salvou e que um dia vai me recriar ou vai me transformar para vivermos novamente no Éden. Isso que a gente está vivendo aqui é só um intervalo na eternidade. Deus criou tudo perfeito, um dia o pecado entrou. Nós estamos vivendo aí alguns milhares de anos de história de pecado, mas em breve Jesus vai acabar com tudo isso. E Ele vai recriar a sua terra perfeita. Eu queria que você guardasse isso no seu coração, porque é a certeza de que Jesus nos criou que nos dá força para continuar. Quando as coisas estão difíceis, quando os problemas familiares chegam, quando o dinheiro falta, quando a sua situação emocional não é das melhores, o que te dá força para continuar? Saber que existe um Deus que foi tão poderoso, capaz de criar tudo do nada a partir da sua palavra, e que esse Deus está interessado na sua saúde espiritual, na sua saúde física, na sua saúde emocional e especialmente na sua salvação. Esse Deus poderoso que criou tudo do nada, Ele tem interesse em salvar você. Ele tem interesse em transformar você, em fazer você passar pelo processo de santificação, que é um dia após o outro e se parecendo mais com Jesus, menos com o mundo, mais com Jesus. Pastor, como é que eu posso ter certeza de tudo isso? Leia o relato da criação e você vai se encontrar com um Deus que cria tudo do nada e que a partir da sua palavra pode recriar a sua vida. Não importa como ela está agora. Ela pode estar sem forma e vazia, como era a terra. Mas o haja luz de Deus pode levar luz para a sua vida agora.
Você crê nisso? Então vai conversando com Jesus enquanto nós ouvimos a música. Se o sol se põe lentamente ao findar, mais um dia lindo em seu viver. se a lua você vê clareando ao seu redor e as estrelas brilham lá no céu, agradeça ao Pai pelas coisas que Ele fez e tudo que ainda irá fazer. E se alguém que você ama E sorrir e compreender, agradeça a Jesus pelo seu viver. Se honestamente o seu pão você ganhou, e alcançou seu alvo sem mentir. se Jesus esteve todo o tempo com você e a sua meiga voz você ouviu, agradeça ao Pai pelas coisas que Ele fez e tudo que ainda irá fazer. E se alguém que você ama E sorrir e compreender, agradeça, agradeça, agradeça. Agradeça ao Pai pelas coisas que Ele fez e tudo que ainda irá fazer. E se alguém que você ama lhe sorrir e compreender, agradeça, agradeça, agradeça a Jesus pelo seu viver. A gente tem que agradecer a Deus pela vida que a gente tem, porque Ele é o Criador da vida. A gente deve agradecer a Deus pela salvação, porque Ele é misericordioso a tal ponto de se aproximar de gente como nós, né? De pessoas que necessitam tremendamente da sua graça. Eu quero reafirmar que se a sua vida hoje é sem forma e vazia, Jesus é o nosso Criador. Amigos, eu espero que o nosso estudo de hoje tenha reafirmado no seu coração essa certeza da criação. E é muito bonito pensar em Deus como nosso Criador, porque o Criador, Ele cuida da sua obra, né? Você pode ver que um pintor, por exemplo, quando alguém danifica o seu quadro, ele fica muito chateado. Um escultor, quando alguém danifica a sua escultura, ele fica muito chateado. Ora, o nosso pintor, o nosso escultor é perfeito. E Ele não nos trata apenas como uma obra, Ele nos trata como filhos.
porque Ele nos trata como filhos, a gente pode ter certeza que Ele vai cuidar de nós. Você pode orar comigo para que a gente se entregue a esse Deus Criador? Senhor, obrigado, Pai, pela certeza que nós temos de que o Senhor é o nosso Criador. E nós entregamos a nossa vida a Ti. Se há alguém agora, Senhor Deus, que está com a vida sem forma e vazia, por favor, Senhor Deus, fala, haja luz sobre essa vida, para que a luz do Espírito Santo possa restaurar, Senhor. Nós te pedimos tudo isso, pelo poder de Jesus Cristo. Amém, Senhor Deus. Amém.